Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Guerra Civil Americana e como esse conflito foi muito além de uma simples disputa entre Norte e Sul. Na verdade, foi uma segunda revolução que transformou os Estados Unidos, mas deixou feridas abertas que marcaram o país por mais de um século. Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada! Quando a gente pensa na Guerra Civil Americana, que aconteceu entre 1861 e 1865, é fácil imaginar que o resultado foi inevitável, ou seja, que o Norte industrializado sempre iria vencer o Sul agrário. Só que essa é a história contada pelos vencedores. Na verdade, no começo do conflito, ninguém sabia quem ia ganhar. Tanto é que o Sul acreditava ter grandes chances de vitória. Afinal, eles lutavam pelo que chamavam de uma causa justa, que era a preservação do seu modo de vida, da sua sociedade e do seu mundo. Entretanto, para entender como a guerra começou, a gente precisa voltar bem mais no tempo. Acontece que desde o período colonial, os Estados Unidos eram, na prática, dois países diferentes vivendo sob a mesma bandeira. Então, no norte, a economia era dinâmica e variada. Isso significa que havia pequenas propriedades agrícolas, indústrias de tecido, fábricas de armas e ferramentas e um comércio marítimo. Além disso, tudo funcionava com trabalho livre. Em outras palavras, as pessoas eram pagas pelo que fazia. Dessa forma, a elite do norte tinha uma mentalidade burguesa. O lucro, o comércio e a indústria eram os seus valores máximos. Já no sul, a realidade era completamente diferente. Nesse caso, a economia girava em torno das grandes fazendas chamadas de plantation. Basicamente, essas propriedades produziam principalmente algodão para exportação. Mas aqui é que está o ponto central. Toda essa riqueza dependia de uma coisa, a escravidão. Sendo assim, a elite sulista cultivava hábitos aristocráticos. Para eles, o que importava não era o lucro comercial como no norte. Na verdade, era a honra, o prestígio, a posse de terras e de escravos. Mais do que isso, eles se viam como mais civilizados que os burgueses do norte. Em resumo, duas sociedades, duas visões de mundo completamente opostas. Dessa maneira, essa diferença foi ficando cada vez mais tensa ao longo do tempo. No entanto, o que realmente acendeu o pavio foi a expansão territorial para o oeste. Ou seja, conforme os Estados Unidos conquistavam novos territórios, surgia uma pergunta explosiva. A escravidão seria permitida nessas novas terras? Para o sul, expandir a escravidão era uma questão de sobrevivência. Isso porque, se nos novos estados a população fosse livre, o sul poderia perder o seu poder no Congresso. Por outro lado, o norte permitir a escravidão nos novos territórios era inaceitável. Nesse contexto, a década de 1850 foi o barril de pólvora. Tanto é que, em 1857, a Suprema Corte tomou uma decisão que chocou o norte, a decisão Dred Scott. Basicamente, a corte declarou que pessoas negras não eram cidadãs e que o governo federal não podia proibir a escravidão em lugar nenhum. Como resultado, foi um golpe duro. Por isso, radicalizou muita gente no norte. Cara, antes da gente dar continuidade, eu vou só te pedir uma coisinha. Não esquece de deixar o like nesse vídeo para ajudar a fortalecer o canal com a tua participação, se você tá gostando. E além disso, deixa um comentário aí embaixo também para sugerir mais vídeos que eu possa estar fazendo aí para vocês e pra gente estar debatendo daqui para frente, beleza? Brigadão. E agora vamos entender como é que a tensão lá nos Estados Unidos explodiu de vez. Em 1859 aconteceu um evento que tornou qualquer tipo de acordo político impossível. Nesse momento, um abolicionista radical chamado John Brown liderou um ataque armado a um arsenal federal em Harpers Ferry, na Virgínia. Na prática, ele queria distribuir armas para escravos e iniciar uma rebelião. Porém, o ataque falhou e John Brown foi capturado e executado. Mesmo assim, o estrago estava feito. Ou seja, para o sul, aquilo era a prova de que o norte queria destruir o seu modo de vida pela força. Já para os abolicionistas do norte, o John Brown era um mártir. Consequentemente, o clima vai ficando cada vez mais insustentável. Foi nesse contexto que aconteceu a eleição de 1860. Nesse ano, Abraham Lincoln, do Partido Republicano, venceu. Só que Lincoln não era exatamente um abolicionista radical. Na verdade, seu objetivo principal era impedir a expansão da escravidão para os novos territórios. Dessa forma, ele acreditava que, sem poder se expandir, a escravização morreria lentamente. Mas aqui está um detalhe bem importante.
importante, Lincoln não recebeu um único voto dos estados do Sul. Nenhum. Assim, para a elite sulista, aquilo foi um sinal definitivo de que eles haviam perdido o controle do governo federal. Diante disso, antes mesmo de Lincoln tomar posse, 7 estados do Sul se separaram da União. Então, eles formaram os Estados Confederados da América, adotaram uma constituição própria que garantia a escravidão e elegeram Jefferson Davis como presidente. Nesse sentido, Davis não via a secessão como uma traição. Para ele, aquilo era o exercício legal do direito dos estados, assim como os colonos de 1776 haviam se separado da Inglaterra. Além disso, para deixar bem claro qual era a base ideológica da Confederação, o vice-presidente Alexander Stephens fez um discurso em 1861 que ficou conhecido como o Discurso da Pedra Angular. Nesse discurso, ele disse, sem rodeios, que a Confederação era fundada na grande verdade de que o negro não era igual ao homem branco e que a escravidão era sua condição natural e normal. Portanto, não havia dúvida. A guerra que estava por vir era sobre escravidão e ponto final. Assim, em abril de 1861, a Carolina do Sul bombardeou o Forte Sumter, uma posição militar federal. Com isso, Lincoln foi forçado a agir. A guerra começou, mas o objetivo inicial do Norte era claro e limitado. Era só preservar a União. Em outras palavras, impedir que o país se dividisse em dois. Aliás, Lincoln deixou isso muito claro. Ele não estava lutando para acabar com a escravidão. Na realidade, estava lutando para manter os Estados Unidos. Dessa forma, durante quase 2 anos, a guerra foi apenas sobre política e território. Agora, o Norte tinha vantagens claras. Maior população, mais indústrias, mais ferrovias, mais recursos. Porém, o Sul tinha oficiais militares melhores e experientes. Tanto é que o general Robert Lee, que comandava as tropas confederadas, era considerado um gênio militar. Além disso, o Sul estava lutando em casa, defendendo seu território. Isso dava uma vantagem psicológica enorme para eles. Mas então, em 1862, algo mudou. Acontece que Lincoln estava sob pressão de várias direções. Primeiro, a guerra estava durando mais do que esperado. Ao mesmo tempo, abolicionistas radicais como William Lloyd Garrison, editor do jornal The Liberator, exigiam ação imediata do governo. Aliás, Garrison defendia a abolição rápida e definitiva da escravidão. Nada de emancipação gradual. Paralelamente, um ex-escravo chamado Frederick Douglass, que havia fugido para o norte e se tornado um orador notável, estava ajudando a recrutar soldados negros para o exército da União. Inclusive, Douglass fundou o jornal abolicionista The North Star e se tornou uma das vozes mais poderosas do movimento. E você, o que acha sobre como Lincoln demorou quase 2 anos para declarar essa abolição? Comenta aí embaixo antes da gente continuar. 1º de janeiro de 1863, Lincoln assinou a Proclamação da Emancipação, e esse foi o momento da Segunda Revolução. Basicamente, a proclamação libertava todos os escravos em território rebelde. Na prática, era uma jogada militar e moral ao mesmo tempo. Do ponto de vista militar, ela destruía a base econômica do Sul. Já do ponto de vista moral, ela transformava a guerra. Assim, não era mais apenas sobre preservar a União. Agora, era sobre liberdade, ou seja, sobre progresso contra atraso. Em outras palavras, sobre o futuro contra o passado. Além disso, teve outro efeito imediato, permitiu que soldados negros se alistassem oficialmente nos exércitos da União. Como resultado, cerca de 180 mil homens negros lutaram pelo norte. Aliás, eles foram cruciais para a vitória final. Nesse contexto, a partir de 1863, a maré virou definitivamente. Tanto é que, em julho daquele ano, aconteceu a Batalha de Gettysburg, na Pensilvânia. Basicamente, foi a batalha mais sangrenta da guerra. Nessa batalha, 90 mil soldados do norte enfrentaram 70 mil soldados do sul. Então, Robert Lee tentou uma ofensiva desesperada para mudar o rumo da guerra. Porém, foi um erro estratégico catastrófico. Como consequência, o sul perdeu 28 mil homens entre mortos e feridos. Por isso, Gettysburg foi o divisor de águas. Depois daquela derrota, o sul nunca mais conseguiu se recuperar militarmente. Logo depois, no ano seguinte, o general da União, William Sherman, lançou sua famosa Marcha ao Mar. Nessa operação, ele marchou da Geórgia até a Carolina do Sul, destruindo tudo pelo
pelo caminho, ou seja, ferrovias, plantações, celeiros, fábricas. Dessa forma, Sherman praticou o que ficou conhecido como guerra total. Em outras palavras, não era apenas derrotar o exército inimigo, na verdade, era destruir a capacidade do Sul de continuar lutando. Mais do que isso, era quebrar a moral da população. E funcionou. Assim, o governo confederado não conseguia mais proteger o seu próprio povo. Aliás, vale a pena mencionar que essa guerra foi uma das primeiras guerras modernas da história. Isso porque ela utilizou tecnologias que mudaram completamente o perfil dos conflitos futuros. Por exemplo, ferrovias transportavam tropas rapidamente. Além disso, navios encouraçados, chamado Ironclads, revolucionaram a guerra naval. Inclusive, havia até protótipos de submarinos. Paralelamente, balões eram usados para reconhecimento aéreo. Ao mesmo tempo, os soldados usavam rifles de repetição muito mais letais que as armas antigas. Além disso, o telégrafo permitia a comunicação quase instantânea entre os comandantes. Em resumo, o poder da destruição era algo nunca visto antes. Finalmente, em 9 de abril de 1865, Robert Lee se rendeu ao general Ulysses Grant em Appomattox, na Virgínia. Nesse momento, a guerra tinha acabado. Como resultado, a União foi preservada. Além disso, a escravidão foi formalmente abolida com a aprovação da 13ª emenda à Constituição. Porém, a vitória teve um preço amargo, porque 5 dias depois da rendição, Abraham Lincoln foi assassinado por John Wilkes Booth, um simpatizante confederado. Assim, Lincoln se tornou um mártir, sendo elevado ao panteão dos heróis nacionais. Entretanto, a guerra ter acabado não significava que os problemas estavam resolvidos. Muito pelo contrário, o período que veio depois, chamado de Reconstrução, durou de 1865 a 1877. Basicamente, o objetivo era reintegrar os estados do Sul à União e definir o lugar dos 4 milhões de ex-escravos na sociedade americana. Então, o Congresso, controlado por republicanos, impôs uma ocupação militar no Sul. Além disso, aprovou emendas constitucionais garantindo direitos civis. Por exemplo, a 14ª emenda garantia a cidadania a todas as pessoas nascidas nos Estados Unidos. Já a 15ª emenda garantia o direito de voto aos homens negros. Nesse sentido, durante alguns anos, houve avanços reais. Ou seja, homens negros votaram, foram eleitos para cargos públicos. Inclusive, algumas crianças negras frequentaram escolas. Porém, a resistência da elite branca sulista foi feroz e violenta. Tanto é que organizações paramilitares, como a Ku Klux Klan, surgiram. Na prática, eles usavam terror, linchamentos, assassinatos, intimidação, para impedir que os negros exercessem os seus direitos. Ao mesmo tempo, os estados do Sul aprovaram leis de segregação, que ficaram conhecidas como leis Jim Crow. Basicamente, essas leis separavam negros e brancos em todos os espaços públicos, escolas, hospitais, transporte, restaurantes e até bebedouros. E aqui está o ponto crucial. Na verdade, a grande maioria dos brancos, tanto do norte quanto do sul, continuava a ver os negros como uma raça inferior. Aliás, mesmo entre os abolicionistas, muitos não acreditavam em igualdade real. Eles viam os negros como criaturas que precisavam ser controladas. Assim, a guerra destruiu a instituição da escravidão, mas não destruiu a estrutura mental da supremacia branca. Então, em 1877, aconteceu o que ficou conhecido como Compromisso de 1877. Nesse momento, o Norte, cansado da ocupação militar e com outros interesses econômicos em mente, fez um acordo político. Com isso, as tropas federais foram retiradas do Sul. Em troca, a elite branca sulista retomou o controle político da região. Aliás, esse momento ficou conhecido no Sul como a Redenção. Mas a redenção para quem? Para a elite branca, que havia perdido a guerra. Como resultado, as conquistas que os negros haviam feito durante 10 anos de reconstrução foram revertidas quase da noite para o dia. Ou seja, a 15ª emenda, que garantiu o voto, foi completamente ignorada no Sul. Testes de alfabetização impossíveis, taxas de votação, cláusulas de avô, todo tipo de truque foi usado para impedir que os negros votassem. Além disso, foram proibidos de ocupar cargos públicos, de participar de júris, de testemunhar contra brancos
brancos nos tribunais. Dessa forma, a segregação se tornou lei, a violência se tornou rotina, e essa estrutura permaneceu intacta até a década de 1960. A Guerra Civil dos Estados Unidos destruiu a escravidão como instituição legal. Isso foi uma descontinuidade radical, mas a supremacia branca como estrutura mental e social continuou viva. O Sul perdeu a guerra no campo de batalha, mas venceu na paz ao reconstruir um sistema de opressão radical que durou quase um século. A revolução foi real, mas ficou pela metade, incompleta. A promessa de liberdade foi proclamada, mas nunca foi cumprida de verdade. E esse é o legado mais trágico daquele conflito. Não foi o que mudou, mas o que permaneceu. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreve no canal e ativa as notificações caso não seja inscrito ainda. E se já for, dá uma olhadinha para verificar se ainda tá com a inscrição ativa. Obrigado pela atenção, abraço e até a próxima.